Vamos voltar agora, só mais um pouquinho, aí, em Oséias, no capítulo 5, no versículo 13, só para pegar o contexto. Olha só o que está dizendo aqui. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jerebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para meu lugar, até que se reconheçam os culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aí começa o capítulo 6 e o versículo 1. Só nesses 3 versos é para a gente se fazer muita pergunta, gente. Porque, para quem não entende o livro do profeta Oséias, como eu expliquei no primeiro vídeo, vai achar que são só palavras ocupando espaço na Bíblia. Mas tudo isso aqui tem um contexto e um significado profético. Você está vendo que Deus montou um plano literal que já aconteceu no passado, que eu expliquei no meu primeiro vídeo, que ele dividiu o seu reino, que eram as 12 tribos de Israel, em casa de Judá e casa de Israel. Judá se unificou com Benjamim e alguns levitas, isso eu disse no primeiro vídeo. E a casa de Israel, ela era o restante das tribos, ou seja, as 10 tribos. E quando Deus dividiu o seu reino, ele colocou a casa de Judá, um judeu, para poder governar a casa de Judá. Ou seja, quem ficou como cabeça da casa de Judá eram os judeus, né? Porque Judá é judeu. Não existe judeu de outra tribo. O termo judeu apareceu depois da divisão do reino, gente. Não existe judeu de outra tribo. Paulo fala que ele é judeu da tribo de Benjamim, porque após a divisão do reino, a tribo de Benjamim, ela praticamente se acabou, por causa que ela se unificou com Judá. Por isso que eles ficaram sendo conhecidos também como da tribo de Judá. Porque esse povo se unificou com a tribo de Judá. E as 10 tribos, né, ficou como governante um efraimita, que era Jeroboão. A gente comprova isso em 1 Reis 11 e 12. Eu já falei isso no meu primeiro vídeo. E o contexto do profeta Oséias é que Deus iria rejeitar a casa de Israel, que tinha como cabeça e governante Efraim, um efraimita. A casa de Judá era conhecida como casa de Judá porque o cabeça era Judá. A casa de Israel era conhecida como Efraim. Por isso que tem textos na palavra, né, na época que o reino de Deus estava dividido, que Deus fala casa de Judá e Efraim. Só que muitos não entendem isso. Quando Deus está se falando Efraim, ele está falando da casa de Israel. Porque ele instituiu Efraim como cabeça da casa de Israel. Ele colocou um efraimita como cabeça da casa de Israel. E isso não foi à toa, tá, gente? Nada do que Deus faz ou fala nas escrituras é à toa. Tudo tem um significado profético e espiritual. Começa no literal. Você está vendo que ele está falando de Efraim aqui, e Efraim era uma tribo. Mas nesse momento você tem que esquecer a tribo, porque ele nomeou a tribo de Efraim como cabeça para
Porque isso tinha um significado espiritual. E para você saber desse significado, você tem que voltar mais ainda na palavra. Porque Efraim era um dos filhos de José. E você vê que tem que voltar muito mais atrás da palavra em Gênesis para você entender isso. Existia uma bênção, existe ainda, né, até hoje, essa bênção profética que estava sobre Efraim. E isso foi dado através de Jacó. Para a gente poder comprovar isso, a gente tem que voltar em Gênesis. E esse não vai ser meu foco desse estudo. Porque, como eu falei no meu vídeo passado, eu não vou dar o mesmo estudo do mesmo irmão que eu aprendi todas essas coisas. Eu vou deixar depois, no final desse vídeo, na descrição do vídeo, o link do estudo completo, que vai desde Gênesis até Oséias, comprovando assim que Efraim, que quer dizer, essa palavra é uma palavra hebraica, tá? Quer dizer frutífero. E Efraim, através de Efraim, os gentios são enxertados na boa oliveira, como Paulo fala em Romanos 11. E que Efraim, frutífero, né, tem uma bênção profética, que a gente vê isso em Gênesis 48, quando Jacó abençoa os filhos de José e toma eles para si. Efraim, ali, através daquela bênção de Jacó, tinha como uma bênção espiritual, tá? Porque as coisas de Deus começam no literal, mas são espirituais, como Paulo fazia, como eu disse no meu primeiro vídeo. Ele somava, pegava as coisas literais, começa no literal, você tem que entender o literal para depois você tirar o espiritual. Paulo mesmo fala isso, que as coisas de Deus são espirituais e se entendem espiritualmente. Isso através do Espírito. Mas primeiro você tem que entender o literal. Senão você não vai entender o espiritual. Se você não entender o espiritual que tem aqui através dessa promessa, né? Falar, o que Deus está falando aqui de Efraim? De Efraim era uma tribo? Não entende. Você tem que entender o literal para depois ver o espiritual. Essa é uma das outras chaves das Escrituras. Nada do que está nas Escrituras é à toa e tudo começa no literal, mas tem um grande significado profético, porque Deus profetiza o futuro através das coisas que Ele montou no passado. E que você viu que Paulo aplicou esse texto aqui em Efésios para a igreja. Porque ele não fala que, estando nós mortos, nos fez Cristo ressuscitar juntamente com Ele e nos assentar nos lugares celestiais. Não é o que está dizendo aqui no capítulo 6, no versículo 2? E que este povo que está dizendo isso, vinde, tornemos ao Senhor, falando que o Senhor não ia nos ressuscitar ao terceiro dia. Né? Quem ressuscita ao terceiro dia não é Cristo? E olha o que fala aqui no versículo 14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei, e ir-me-ei embora. Quem está dizendo isso daqui? Não é o Espírito de Cristo? Ele está falando, eu ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar. Qual é o lugar do Senhor? Não é no céu? Não é? O que o texto está dizendo aqui? Quando é que o Senhor vai embora? Quando é que o Senhor vai vir aqui e vai voltar para o lugar dele? Você não está vendo aqui que esse texto está dizendo de Cristo, da primeira vinda dele e da volta dele para sentar à destra de Deus e ser um sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o Salmo 110, como o escritor também de Hebreus diz em Hebreus 9, perdão, em Hebreus 7. Você vê que este povo é judeus e gentios.
E Paulo aplicou isso para a igreja. Agora, a gente vai num outro profeta, tá? Para a gente poder ver, né? Da onde mais Paulo está tirando, em que qual de ambos os povos ele fez um. Nós vamos agora em Ezequiel 37. E a gente vai poder ler aí a partir do versículo 16, que diz assim: presta bastante atenção nesse capítulo. Eu já falei aqui que Efraim, tá, tem uma bênção profética em cima deles, no qual ele iria se tornar a plenitude dos gentios. Tá? A gente vai poder isso comprovar no estudo mais completo, o qual eu vou deixar na descrição do vídeo. A gente já viu, né, que o apóstolo Paulo citou Oséias 6 no versículo 1, 2, né? E no contexto a gente viu, né, que este povo que estava dizendo que ia ser ressuscitado ao terceiro dia, juntamente com Cristo, que ele está falando de Cristo. A gente sabe que ninguém pode negar que ele está falando de Cristo, inclusive da primeira da primeira vinda dele, né? E ele falando que ia voltar para o lugar dele. E que este povo que estava falando, vinde e tornemos para o Senhor, era Efraim e Judá. Agora presta bastante atenção nesse capítulo maravilhoso de Ezequiel 37, no versículo 16, a partir do versículo 16, tá? Tenha em mente isso. Efraim tem essa bênção profética de se tornar a plenitude dos gentios. Olha só o que vai dizer este capítulo de Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, Deus falando para Ezequiel, tu, pois, ó filho do homem. Quem se chamava filho do homem? Não era o Messias? Yeshua, Jesus? Ele não se referia a si mesmo como filho do homem? Tá? Isso daí tem outro significado. Tá? Ele se referia de filho do homem por causa de um grande significado. Vou continuar lendo. Porque Ezequiel, Deus está chamando Ezequiel de filho do homem, porque nesse momento Ezequiel está sendo uma figura do Messias. Tá? Ezequiel está sendo uma figura do Messias. Por que eu digo isso? Porque Deus, sabendo que a obra do seu filho ia ser grande e riquíssima, ele figurou em muitas coisas a obra de seu filho. Ele figurou em muitos personagens, em muitas pessoas, no tabernáculo, em sacrifícios, por causa que a obra do seu filho ia ser riquíssima. Então ele figurava, para isso ficar de testemunho nas Escrituras, para que as Escrituras testificassem do Filho do Homem, que ia se fazer, do Verbo de Deus, que ia se fazer carne e se tabernacular no meio de nós, habitar no meio de nós, tá? É isso que Deus sempre está fazendo nas Escrituras, figuras. Ele figurou muitas obras de seu Filho em todas as Escrituras. Por isso que o próprio Messias fala nos Evangelhos que as Escrituras testificam dele. Só que para você entender, você tem que ter o Espírito de Deus. Porque sem o Espírito, sem o Espírito você não entende o espiritual das Escrituras. Tá? Presta atenção nesse capítulo de Ezequiel.